Olá, me chamo Juliana, sou natural do Rio Grande do Sul e moro em Londres há quase 19 anos. Sou casada, tenho um filho de 2 anos e estou gravando esse vídeo para dividir uma experiência com vocês. Em 2018, eu engravidei do Davi e por volta da minha 15ª semana de gestação, eu fiz um ultrassom para descobrir qual que era o sexo do bebê. E nesse mesmo momento, eu fui informada pela médica que Davi tinha uma condição especial nos pés, chamada pé torto congênito. Eu confesso que naquele momento a gente não conseguia absorver as informações que ela estava nos passando, porque a gente estava em estado de choque. Nós havíamos sido informados de que o bebê não estava como ele deveria estar, que não estava tudo tão bem, e nesse momento o sentimento de preocupação tomou conta da gente. Por isso a médica nos convidou para voltar após algumas semanas, para que nós pudéssemos conversar de uma forma mais específica sobre esse tratamento, sobre a condição do pé do bebê. Foi nesse momento também que recebi, óbvio, a notícia de que era um menino, e isso nos deixou muito felizes. Quando nós saímos da clínica, me recordo muito bem que nós paramos na calçada em frente à clínica e a gente se abraçou, eu e meu esposo, e choramos em silêncio. Nós não tínhamos muito o que compartilhar naquele momento, nós não encontrávamos as palavras certas porque a gente estava em estado de choque com a notícia que nós havíamos recebido de que as coisas não estavam tão bem. Fomos para casa. A partir desse momento começamos a fazer uma pesquisa muito profunda a respeito do pé torto congênito. O meu esposo buscou muita informação médica para a gente entender claramente como isso funcionava, e eu comecei a buscar por famílias na internet que viviam essa experiência ou que tinham vivido, para que eu pudesse tirar dúvidas, para que eu pudesse também me aliviar, né, vendo crianças já crescidas, desenvolvidas, e ficar tranquila em relação a isso. Eu queria de fato conhecer crianças que tiveram essa experiência, que nasceram com o pé torto congênito. Porém, eu não encontrei ninguém. E é exatamente por esse motivo que eu decidi estar dividindo aqui com vocês esses nossos 2 anos de experiência com o Davi, desde quando ele foi diagnosticado com o pé torto congênito. Bom, voltamos na clínica e o médico simplesmente nos tranquilizou, fez um exame mais profundo do bebê na barriga. Então foi confirmado que era um caso isolado, era somente nos pés, né? Essa má formação não estava linkado a nenhum outro tipo de doença ou síndrome, e isso me trouxe uma paz tremenda. A partir daí eu passei a viver a minha gestação de uma forma muito mais feliz, sem o sentimento de preocupação. Davi veio ao mundo com 38 semanas e 2 dias de gestação. Eu tive um acompanhamento muito bom, fui muito abençoada. Toda a minha gravidez foi acompanhada pelo sistema de saúde do governo aqui da Inglaterra, o NHS, e eu não tenho do que reclamar, é só gratidão. Eu fui muito bem cuidada. O fato do bebê apresentar essa situação do pé torto congênito fez com que eles me acompanhassem de uma forma diferente, com mais frequência. É só gratidão pelo atendimento, acompanhamento que eu tive e ainda tenho. Voltando a falar sobre o nascimento dele, eu dei entrada no hospital numa quinta-feira à noite e o Davi nasceu no sábado, no final da tarde. Ele era um bebê grande, para mim também, né, pro meu corpo, e ele nasceu de parto natural, porém com a ajuda de uma ferramenta chamada sucção. A gente precisou utilizar uma ferramenta extra para conseguirmos de fato tirar ele, por ele ser um bebê grande para mim. Veio ao mundo cheio de saúde, muito bem.
O fato de nós já sabermos da situação do pezinho não nos deixou surpresos, a gente não levou um susto, nós estávamos prontos para recebê-lo com muito amor, alegria, e foi só gratidão. A chegada dele mudou a nossa vida e muda até hoje, a cada dia. Isso foi no sábado. No domingo, no final do dia, estávamos em casa. Após um mês do nascimento do Davi, iniciamos o tratamento. O método Ponseti foi criado pelo médico Ponseti, pelo doutor, e ele consiste no uso de gessos. Depois é feito uma pequena cirurgia onde é dado um pique no tendão do pé, em cima do calcanhar, volta para o gesso por mais 15 dias e depois vai para as botinhas. Então, o primeiro gesso dele foi com 30 dias, um gesso que iniciava da ponta do pé até em cima na coxa, abaixo da virilha. A troca era feita semanalmente, ele usava nas duas pernas, pois ele nasceu com ambos pés tortos, né, virados para dentro, então ele usava nas duas perninhas o gesso. Íamos uma vez por semana e por volta da 5ª semana foi feita a cirurgia. É feito esse pique, né, em cima do calcanhar para liberar o tendão, então solta o pé. E aí ele volta para o gesso, ele voltou para o gesso por mais 2 semanas, que é o tempo necessário para o tendão se refazer. No primeiro gesso do Davi, ele fazia muita força logo que foi colocado, porque eu creio que ele sentia um pouco de incômodo, e isso fez com que o gesso se deslocasse em uma das perninhas. Então, nós voltamos para o hospital, ele retirou o gesso, ficou uns 2 dias sem e logo nós voltamos ao tratamento. Então, por volta do 5º gesso, ou do 6º, ele fez o pique no tendão, voltou por mais 2 semanas. Concluídas essas outras 2 semanas de uso de gesso, ele iniciou o uso das botinhas. As botinhas são essas aqui. Hoje elas são um tamanho grande, né, porque o pezinho dele já cresceu. Porém, a primeira botinha dele era bem pequenininha. Então, né, os pezinhos vão aqui, viradinhos para fora, e a barra de ferro segura o pé dele na direção correta, para que ele não consiga movimentar os pés. Até os 6 meses de idade, o Davi usou as botas por 23 horas por dia. A partir dos 6 meses, ele caiu para 16 horas. E nós dividíamos essas horas entre a noite, né, o sono da noite, e sonos durante o dia. E de uma forma gradual, ela foi caiu para 14 horas. E a gente continua trabalhando com a divisão das horas da mesma forma, no horário da noite e quando ele faz sono durante o dia. Hoje, já com 2 anos, não é sempre que ele dorme. Então, nós procuramos colocar à noite e o máximo possível durante o sono. Como que o Davi reagiu ao tratamento? Durante as trocas de gesso, o maior incômodo dele era quando a gente saía do hospital, que recém tinha sido colocado. Porque o gesso estava molhado, estava gelado, então era frio e ele sentia bastante aquilo e se irritava bastante. Mas logo ele se acalmava. Quando nós fomos para as botas, foi um pouco mais tranquilo, pelo fato de ele movimentar os joelhos, mas não movimentava os pés, estava sempre com um pé preso ao outro. No período que ele usou a bota por 23 horas por dia, eu considero que foi o mais tranquilo para ele e para nós também. Por quê? Porque ele não conhecia a liberdade dos pés, de estar sem a bota o dia todo, ele não sabia o que era isso. Então ele, de certa forma, aceitava a condição de usar a bota o tempo todo. A partir do momento que as horas foram diminuindo de forma gradual, ele começou a experimentar a liberdade dos pés cada vez mais. Voltar para a bota para dormir começou a se tornar uma atividade um pouquinho mais árdua.
E essa é a nossa grande tarefa, né, nesse tratamento, nós pais, é a gente ter convicção da necessidade do uso da bota, independente se a criança reclama, se ela demonstra que tá triste, porque não quer, porque se incomoda, é a gente persistir. Hoje, com 2 anos e 3 meses, nós estamos vivendo, eu diria, a época mais difícil. Todas as noites eu coloco a botinha nele para dormir, ele sabe que é hora de dormir quando eu coloco as botas, e ele não se queixa, ele não reclama, ele aceita, e muitas vezes ele logo dorme. Acontece de eu colocar ele não dormir por não ter sono, por estar muito ativo, e eu ter que acabar tirando para ele se cansar mais um pouco e depois colocar de novo. E tem vezes que ele logo dorme. Porém, na metade da noite, ele acorda. Ele acorda e ele me pede para tirar. Ele resmunga para me acordar. Ele coloca os pés em direção a mim, pedindo para eu tirar. Ele fala, abre, ele pede para abrir. E não basta só tirar a barrinha, ele quer que tire a botinha também para ele dormir da forma confortável que ele gosta, né? Ele gosta de dormir de barriguinha para baixo. Então, nesse momento, a gente está vivendo essa fase, né? Eu conversando com os médicos sobre isso, eu sempre divido com eles o que a gente está vivendo, e elas me falaram que essa fase dos 2 anos é uma das mais difíceis e é que é pra gente respeitar, né? A gente não pode criar uma guerra com eles, ao ponto de eles se traumatizarem e não quiserem nunca mais aceitar as botinhas. Então, a gente deve persistir, tentar, mas também respeitar esse posicionamento deles de quando de fato não aceitam. E se eu não tiro, ele chora tanto que eu não consigo mais nem acalmar ele. Então, muitas vezes eu preciso tirar para manter a tranquilidade dele e para depois também, de algumas horas de sono, até tentar colocar de volta. O uso das botas no método Ponseti, ele é necessário até os 5 anos de idade. Isso porque as crianças têm as células de memória, né? Que precisa então ensinar o cérebro da posição certa do pé para que simplesmente o pé não volte do nada, né? Para a posição de quando eles nasceram. E também em função do crescimento, né? Interno, de fato, ali dos músculos, dos nervos, do pé e da perna, porque estava tudo enrolado, né? E foi espichado com o gesso, né? Com a botinha, e durante esse tempo de crescimento crucial deles, para garantir que tudo continue crescendo na direção correta, espichadinho, esticadinho, né? Tendo a elasticidade que precisa ter. É necessário o uso, então, até por volta dos 5 anos de idade. Estamos quase na metade do processo. O Davi tem 2 anos e 3 meses. Eu creio que a parte difícil a gente já viveu, nós já passamos e tudo é uma vitória, né? Ver ele engatinhar foi uma vitória. Quando ele começou a caminhar com 13 meses de idade, foi uma vitória. Um pai e uma mãe sabe que a gente celebra cada detalhe, cada primeira experiência de um filho em relação a tudo. E ainda mais quando ele vem nessa condição, ver ele podendo se movimentar de tal forma e fazendo tudo que uma criança nasceu para fazer, enche o nosso coração de alegria. Ele é um menino muito feliz, ama pular, passa o dia inteiro pulando na cama, pulando no chão. Os médicos também estão muito contentes com o progresso dele. Posicionamento do pé, a forma, né, como ele caminha, os movimentos que ele faz, tá tudo bem. E isso deixa a gente muito feliz também. Então, eu queria simplesmente estar compartilhando com vocês, compartilhando com famílias que estão vivendo essa experiência, contar a minha, porque eu sei que isso pode trazer tranquilidade, paz, tirar dúvidas, tá bom? Espero do fundo do meu coração que isso possa ter ajudado da mesma forma que eu busquei por essa ajuda quando soube da situação do pezinho do Davi, porém não encontrei. Então é com todo o meu coração
que eu divido a nossa experiência aqui com vocês. Espero que tenham gostado e que seja positivo. Se vocês conhecem alguém que está passando por essa experiência, enviem esse vídeo para eles, tá bom? Um super beijo!